Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Doutor Paulo Félix, quanto tempo? Sejam bem-vindos. Doutor Vitor Paz, Tá aparecendo não aí? tá Deixa eu ver ok, aqui. tudo ok. Pera aí, só um minutinho. O pessoal tá entrando aí. Tá me aparecendo na tela? Você tem que colocar para você, né? Bote em selfie. É, eu tô aqui. Isso. Ok, agora. Tá aparecendo? Ok. Boa tarde, doutor Vou Vitor, tá na ajustar. escuta? Boa tarde. Ok, tá. A imagem Tudo tá, bem, tá doutor boa. Bruno? Tudo bem, doutor? Tá bom? Eu não tô me vendo aqui. Tá ok. Perfeito Então aí. pronto, beleza. Vamos lá. Tudo bem então. Agradecer o pessoal aí que Boa tarde, tá. doutor Bruno. Boa tarde. Agradecer o pessoal que está entrando aí ao vivo, participando da nossa live, que hoje nós vamos falar, né, do coronavírus, dessa quarentena, e como fica o dia a dia do trabalhador. Né? Nós que fazemos parte aqui da Vaz Carvalho Isso. Advogados, a gente atua em todo o Ceará, estado do Ceará. Quero saudar aqui todos os nossos amigos, parceiros, seguidores que estão entrando aí ao vivo. Comigo aqui o doutor Vitor Paz, agradecer pelo convite. O doutor Vitor vai se apresentar agora e aí a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde quem está nos assistindo aí. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esses direitos trabalhistas nesse momento tão complicado, né, tão singular aqui no nosso dia a dia. E estou aqui para tentar ajudar, tentar responder aqui o que o pessoal perguntar. Nós temos já algumas perguntas, né, feitas para Isso, tentar conversar sobre essas mudanças que estão acontecendo, né, e tentar passar um pouco de transparência para os trabalhadores, para alguns empregadores que ainda estão na dúvida aí, ainda estão sem saber o que é que está acontecendo, o que é que pode fazer, o que não pode, certo? Então, estamos à disposição, certo? É, Sou advogado já há quase 10 anos, sou advogado trabalhista, estou concluindo mestrado, sou da Comissão de Direitos Constitucionais da OAB, certo? E é isso. Estou aqui à disposição, o que a gente puder contribuir aí para os seguidores, né, e deixar o vídeo aqui para as demais pessoas que possam aparecer. Estou aqui para ajudar, tá bom? então vamos lá. Muita gente perguntou por conta do horário e tal, mas a gente teve que se adequar ao nosso convidado, que é o doutor Vitor, advogado, é parceiro nosso, também é professor universitário. E, enfim, essa live vai ficar salva 24 horas. E também tem a questão que a gente vai publicar lá em nosso YouTube. Tem o YouTube da Vaz Carvalho, Vaz Carvalho Advogados. E tem também um novo YouTube que a gente está lançando aí para fins de entrevistas, né, diárias, para simplificar o nosso bate-papo diário de uma forma mais caseira, que é o Questão Legal. Então vai lá que vai ficar salva essa live. Nossos estagiários, nossos parceiros, lá de Juazeiro, o doutor Bruno Lobo, a doutora Juliana de Souza, lá de Crateús, tem a doutora Paula também, lá do Iguatu, tem o doutor Neudson, de Canidé, o escritório Barroso de Farias, de Itapipoca, um grande parceiro nosso. Enfim, tem muita gente que está interessado, além do doutor Wesley, também acabou de entrar também aqui, seja bem-vindo. Tem muita gente também que já mandou, já deixou a sua perguntinha aqui nas mensagens desde ontem e nós vamos começar. Doutor Vitor, eu quero começar, iniciar cronologicamente, né? Nós temos aí, do dia 6 de fevereiro, a publicação de uma lei que estabelecia, naquela época, a questão do isolamento e a questão da quarentena, né? E essa questão da quarentena era para impossibilitar possíveis contaminações em massa, né?
Então, todo mundo ficaria em casa nessa quarentena e evitaria essa proliferação desse vírus aqui no país. E, em seguida, essa mesma lei, que, se eu não me engano, é a 13.979, de 2020, que foi do dia 6, né, de fevereiro, é uma lei federal, válido em todo o território nacional. E, seguidamente, essa lei falou da questão da falta justificada. Ela falou o seguinte, que em tempos de quarentena será justificado tanto no serviço público como no serviço particular, ou seja, o dia a dia do trabalhador brasileiro, a falta justificada, o período que ele ficasse em casa. Aí começou, nós do mundo jurídico, no país todo, uma série de interpretações. De um lado, lei federal específica, quarentena, falta justificada, e do outro, a CLT, né, que passou por uma reforma profunda em 2017 e já estabelecia algumas possibilidades, né, para a relação entre empresa e empregados e funcionários. E aí eu queria que você começasse analisando para a nossa equipe, para o nosso público, essa questão dessa falta justificada que culminou, né, com essa famosa medida provisória de domingo agora, do dia 22 de março, né, a medida provisória, que tem muita gente falando que é um cheque em branco para as empresas, né, para as empresas aí fazerem o que bem entenderem nas suas relações trabalhistas. Então, eu queria ouvir de você o seu parecer, o seu entendimento nesse cenário. Quando surgiu essa pandemia, né, com esse vírus chinês, esse receio aí da população, de boa parte ficar infectada, né, de haver aí uma possível grande letalidade. Então, quando surgiu vamos dizer assim, esse movimento em torno da pandemia, então o governo começou a se mexer, né? E a primeira reação foi dessa questão de proteção à população no sentido de fique em casa, né? Só que uma decisão como essa, né, quando é feita assim de uma hora para outra, afeta aí diversos tipos de relações, principalmente algumas relações jurídicas, né, como a trabalhista no caso. Então, se eu tenho uma empresa ou um empregador que o funcionário simplesmente fica em casa de forma justificada porque tem algum sintoma, não precisa nem de atestado médico, né? Porque até a orientação é de que você não procure hospital, não procure atendimento se tiver com sintomas leves, e aí você só avisaria para o empregador, olha, estou com algum sintoma e poderia ficar aí 14 dias de forma justificada em casa. Então isso gera um grande problema nessa relação trabalhista, né? Surge aí um novo tipo de falta justificada, autorizada aí pela lei federal, e que gera aí esse impasse, principalmente para o empregador, que vai ficar sem aquele funcionário, porque ele está com sintoma, e claro, se for para a empresa, vai poder aí contaminar, né? Vai poder passar esse vírus chinês para outras pessoas aí da empresa, certo? Então teve esse impasse, e aí os empregadores se mexeram, né, de uma forma que precisaria de condições melhores, né, porque senão o que aconteceria? Várias pessoas seriam demitidas, certo? E, naturalmente, o governo tentou se mexer para ajudar no sentido de que não houvesse demissões, certo? De que não houvesse demissões. E aí sai essa MP de domingo para segunda, né? É uma MP que ela tenta, né, trazer alternativas para os empregadores para manter seus empregados, tá? Então, essa MP ela tenta trazer alternativas para a relação de trabalho, para que essa relação de trabalho não se extingua no meio dessa pandemia. Porque se você tem aí, no caso, uma situação que a empresa vai ficar fechada obrigatoriamente, certo? Uma situação que a empresa não vai conseguir obter renda, tá? Então, naturalmente, o empregador fica com dificuldade de fazer seus pagamentos também para seus empregados. Então, vem a MP para tentar dar oportunidades, tá, para essa relação de trabalho se manter. E quando eu falo isso, pessoal, eu não falo no sentido político da coisa, tá? Eu estou falando que está lá na própria MP,
né, que você vê como medidas alternativas para a manutenção dos empregos. Agora, normalmente a lei ela não consegue atingir o seu objetivo. Tá? Quando é feita uma lei, uma medida provisória ou qualquer outra norma, às vezes a intenção de quem faz é uma, só que na prática acaba virando outra coisa. Né, doutor Bruno? Então, assim, a princípio é isso. A SMP ela vem como meios alternativos para manter essa relação de emprego, certo? E surgiu a confusão, né? Surgiu a polêmica, né? Em torno dessas medidas alternativas. E aí eu passo aí a palavra para você. Se quiser que eu entre mais agora na MP, eu posso entrar, mas fique à vontade. Só imaginando aqui, então, o pessoal entrando aqui novamente, que essa live vai ficar salva, né? E também nós vamos subi-la para o nosso YouTube, do Vaz Carvalho Advogados, e também da Questão Legal. Então vamos lá, doutor Vitor. Agradecendo novamente a audiência, quem está participando. Vamos às dúvidas, né? São várias, nós temos aqui mais de 30 perguntas que a gente recebeu de ontem para hoje. A primeira, e que é a mais animada, digamos assim. Vai haver ou não vai haver suspensão dos contratos de trabalho sem pagamento de salário para os trabalhadores? Quem fez essa pergunta foi nossa amiga Regina, lá de Lavras da Mangabeira. Então vamos lá, Regina. Né? Essa foi a grande polêmica. Né? Quando saiu a MP aí de domingo para segunda, foi domingo à noite, no outro dia estavam as manchetes, né, dizendo que a MP autorizava a suspensão do contrato sem o pagamento de salário. E aí ficou aí uma manhã inteira essa polêmica, como é que pode, suspensão do contrato, sem pagamento de salário de até 4 meses. Mas vamos lá, tá? Como eu havia dito, essa MP, ela tenta trazer, né, ela traz algumas medidas para a manutenção do emprego, tá? E se você ver no artigo 3º dela, os 8 incisos que tem lá, né, você tem o primeiro inciso, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. Então, se você lê essas 8 alternativas que o governo federal deu com o SMP, você não vê, a princípio, a questão da suspensão do contrato. Né? Só que, mais à frente, quando você vai entrar em cada um desses itens, surge a suspensão do contrato no que tange ao direcionamento do trabalhador para a qualificação. Certo? Então, a princípio, que se tem aqui no artigo 3º, não há aqui um item de suspensão do contrato, mas há um item de direcionamento do trabalhador para a qualificação. E aí, quando você vai lá nos artigos, aí, nos parágrafos desse direcionamento do trabalhador para a qualificação, você encontra lá a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que é isso? Como é que se daria isso? Né? Haveria uma qualificação do empregado, então o empregado se ajustaria com o empregador para deixar o emprego momentaneamente, para se qualificar, fazer um curso à distância, né? Então, teria que haver essa qualificação profissional e o empregador e o empregado ajustariam um determinado valor, ou então nem pagaria valor nesse período, e aí o contrato ficaria suspenso. Tá? Então, teria que haver essa qualificação do profissional. Então, surgiu a polêmica. Então pode suspender o contrato sem o pagamento. Tudo bem, a MP diz que pode para a qualificação profissional do empregado, certo? Então, teria que haver essa qualificação e o empregado teria que aceitar, porque teria que haver um acordo entre empregador e empregado. E, claro, muita gente diz que é difícil o empregado individual, o empregado, né, só o empregado, conseguir negociar com o seu empregador, já que o empregado é o ser mais frágil na relação de emprego, certo? Mas ficou a polêmica. Então, pode suspender? Pode. E aí foi tanta polêmica que logo à tarde, o presidente anunciou que iria revogar e no final do dia revogou essa questão da suspensão do contrato. Mas eu tenho só uma observação a fazer. Essa questão do direcionamento da qualificação profissional, né,
com a suspensão do contrato, ela não é uma novidade, pessoal, tá? Ela não é uma novidade. Isso já existe. Bem lembrado. Até. Bem lembrado. Isso já existe, tá? Existe no artigo 476A da CLT, tá? Então, todas as opções que estão aqui no artigo 3º da SMP, nada aqui é novidade. Nada aqui é novidade. Tudo isso aqui já é previsto em lei, certo? Inclusive, esse inciso 7º que diz do direcionamento do trabalhador para a qualificação, tá? Qual é a diferença do que já existe para SMP? A grande diferença é a seguinte: o que já existe, para ter essa suspensão para a qualificação do profissional, o sindicato teria que participar desse acordo. Então, o sindicato teria que dar o ok para haver essa suspensão do contrato de trabalho, podendo até ser sem remuneração. Já na SMP, quando foi publicada domingo, dizia que o acordo poderia ser individual, entre empregador e empregado. Então, a grande novidade não foi a questão da suspensão do contrato de trabalho. Foi sim a lei autorizar que essa negociação ocorra só entre empregador e empregado, certo? Então, esse ponto foi a novidade, e aí gerou-se uma polêmica com algo que já existe, né? O correto seria gerar polêmica em relação à negociação com o empregado, diretamente com o empregado, e não com a suspensão do contrato, porque está vigente, pessoal, desde 2001. Tá? O artigo 476A da CLT existe desde 2001, certo? Então, não é novidade na legislação trabalhista essa autorização de suspensão. O que é novidade o que foi novidade que já foi revogado, né? Foi justamente a questão da negociação ser apenas entre empregador e empregado. Então, hoje, o que é que está acontecendo? Hoje, como foi revogado, não há mais a possibilidade dessa suspensão do contrato de trabalho por conta de qualificação profissional, certo? Se apenas o empregado aceitar. Existe sim a possibilidade, mas o sindicato da categoria dos empregados teria que concordar. Ficou claro, doutor Bruno? Ficou claro. A gente só situar quem está entrando agora e fazer essa distinção, porque dentro de uma pergunta aqui tem uma indagação aqui de uma universitária, é a Jéssica, que ela perguntou o seguinte: na verdade, eu fiquei sabendo dessa medida provisória pela publicação do Twitter e dos comentários do presidente Bolsonaro. Como é o efeito de uma medida provisória e o que isso tudo significa? Pegando o gancho da pergunta da Jéssica aqui, doutor Vitor, é o seguinte: o que é que eu percebi também nessa semana? A massa, o povão, apesar de a gente estar em casa, né, mesmo alguns trabalhando, ou tentando dar sentido a essa rotina, essa nova rotina do dia a dia, a massa não ficou sabendo dessa publicação. Quando o povão soube dessa publicação, já foi pelo comentário do Bolsonaro, do nosso presidente. Revogando já, né? Isso, ratificando aqui o que o doutor Vitor falou, nós não somos partidários aqui, nós somos operadores do direito, advogados, e aqui a intenção é esclarecer e debater o que está acontecendo no dia a dia do trabalhador. Então vamos lá. Isso. O povão foi pego de surpresa já com a revogação da suspensão. Então a gente tem que explicar que a medida provisória, ela pode ser publicada, é um ato do presidente da República e que ela tem validade imediata. É diferente de uma lei que tem que passar, que a gente, né, para o mais simples que esteja assistindo, a gente assiste no jornal, passando lá a Câmara dos Deputados, né, o Senado. Então, uma lei, ela passa por esse procedimento interno. Diferentemente da medida provisória, ela já tem um impacto imediato, ela já começa a valer. Então, o que foi que houve? A pressão de muita gente, de grandes empresas, médias empresas, dos empresários como um todo. Como vai ficar? Eu não vou conseguir manter meu negócio, vai ser muito prejuízo. E aí o governo federal, através desse ato do presidente, da medida provisória, publicou essa lei que no artigo 18 dava conta da suspensão, como bem explicou aqui, explanou o doutor Vitor, né? Praticamente ela nem começou a valer. E aí, pegando o gancho, doutor Vitor, além da suspensão, o governo federal também, semana passada, estava anunciando uma redução, né, de tempo de serviço.
Você pode falar algo também em relação a essa redução do tempo de serviço? Porque a MP, ela foi omissa, ela não falou nada em relação à redução salarial ou redução do tempo de serviço do trabalhador. Porque houve aí, né, sempre há algumas ideias que quando vai havendo lá no governo, eles vão já divulgando que estão pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo, mas só tem validade quando é publicado, né, alguma norma, tá? E, de fato, essa MP, muito se esperava de que o governo federal fosse dar algum auxílio financeiro, né, para quem ficasse afastado, ou então aceitasse uma redução e também dando um auxílio, uma redução de jornada, mas realmente na MP não veio isso, tá? E aí quem esperava esse tipo de situação acabou ficando sem nada, né? Sem nada porque esperava e não apareceu, tá? Eu até, nessa semana, depois que saiu esse MP, como as pessoas teve muita revolta por conta dessa suspensão do contrato de trabalho, né? Eu até esperaria esperei que sairia uma nova MP falando sobre isso, da manutenção aí da quarentena, mas pelo discurso de ontem, né? Eu não creio que vá sair uma nova MP para o governo dar algum auxílio ou aceitar uma redução de jornada depois do que foi dito ontem, certo? Então, assim, como a gente falou aqui, estamos falando aqui da lei em si, tá? Não de político A nem de político B, mas atualmente realmente não tem essa questão de auxílio financeiro para quem se afasta por conta dessa pandemia, né? Quem está em casa, pelo menos a princípio o governo federal não está a nível trabalhista, tá? A nível trabalhista, o governo federal não está ainda fornecendo esse tipo de auxílio e creio eu que não vai fornecer. Tá, ok. Então, para encerrar essa questão da suspensão, fica claro aí, pessoal, não está autorizado por essa medida provisória essa questão da suspensão. Essa suspensão aí, como o doutor Vitor falou, já existe na CLT, porém tem que ter participação do sindicato e que é algo muito difícil de ser praticado no momento que nós estamos vivendo agora. Então, até o momento... Tanto é, doutor Bruno, tanto é que esse artigo 476 da CLT é pouquíssimo utilizado na prática. Pouquíssimo, certo? Porque, primeiro, tem que ter a participação do sindicato, e a situação, como ela é bem singular para o empregado, normalmente o empregado não vai querer, claro, né? Quando é que normalmente acontece isso? Quando parte da vontade do empregado, né? Quando parte da vontade do empregado. Então, o empregado ele quer fazer um curso para se qualificar, né? E isso acontece, e a empresa não tem condições de liberar, e aí o empregado entra em acordo com o empregador, né? No sentido de, olha, me libere aqui, vamos suspender aqui o nosso contrato, que eu mesmo arco com os meus custos e eu vou fazer aqui o meu curso de qualificação. E aí vai no sindicato, faz o acordo e pronto. E normalmente isso acontece, certo? Normalmente isso acontece quando parte do empregado. E por isso que, na prática, pouquíssimas vezes se vê a utilização do artigo 476 da CLT. Entendi. Dando continuidade aqui, vamos adentrar, né, na MP, aí, nesses artigos que você falou. Vamos falar aqui de uma pergunta do Fábio. Doutor, estou de férias, deveria voltar dia 27, porém estou de quarentena. Como vou ficar? Aí eu aproveito que você responda essa pergunta aí do Fábio, de Fortaleza. Ele estava de férias, era para voltar agora dia 27 e a empresa dele está fechada por ordem do decreto, né, do governo. Aí você fala dessa pergunta, responde e já entra na questão das férias para a gente comentar aqui que tem mais algumas perguntas. Certo. Em relação às férias, como ele está em gozo de férias, permanece normalmente aí o gozo das férias dele, tá? Normalmente. Ele já deve ter recebido o pagamento dessas férias, já que em regra, né, como diz na CLT, o pagamento dessas férias é feito de forma antecipada. E aí, quando encerrar essas férias, ele teria que voltar ao trabalho e não vai voltar por conta do decreto do governo, tá? Então, assim, como tem esse decreto, de fato ele deve ficar em casa e tem que esperar um posicionamento do empregador, né? Para saber se o empregador vai querer colocá-lo no teletrabalho ou vai fazer um banco de horas com ele no período que ele está em casa, certo?
ou vai aí antecipar a questão de feriados. Então, ele tem que esperar um posicionamento do empregador em relação a isso, tá? Então, eu sugiro aí que o Fábio converse com o seu empregador, veja como vai ficar a situação dele. A princípio, ele não pode aí ter um não pagamento de salário, ele vai ter que ter o pagamento de salário dele, certo? Mas o empregador tem que se posicionar sobre o que vai fazer com o empregado, que é uma situação muito complicada, né? Uma situação complicada, a gente compreende os dois lados, mas tem que partir aí do empregador o que vai fazer. O empregado também não pode ficar em casa sem saber o que está acontecendo na sua relação de trabalho, tá? Então, cabe ao empregador explicar a oportunidade que foi dada aí na medida provisória. Ok. Agradecer a participação do Rainer Frota, nosso colega. O doutor Paulo Félix também fez uma pergunta, mas a gente, para fazer justiça, vamos continuar aqui com as perguntas dos telespectadores. A gente chega já aí, doutor Paulo, tá? Ele está ao vivo aqui conosco. Então, doutor Vitor, vamos falar aqui da MP em relação às férias, tá? Continuando. A MP estabelece férias coletivas e férias individuais, tá? E ela alterou aí a forma de pagamento dessas férias. Nessa pergunta anterior, você falou que, com certeza, o Fábio lá que fez a pergunta já tinha recebido essas férias, né? E a MP, a medida provisória, falou também que o adicional, o terço de férias, será pago juntamente com o 13º salário. Eu quero que você dê uma pincelada aí acerca desses requisitos das férias coletivas, como era antes, né, e como está valendo a partir de agora dessa medida provisória. Certo. Em relação aí, tanto às férias individuais aí, quanto às férias coletivas, né, o pagamento das férias, em regra, como tem na CLT, deve ser feito de forma antecipada, certo? Então, antes do empregado gozar as férias, ele tem que receber esse pagamento conforme está na CLT, certo? E aí, por conta dessa situação de pandemia, desse estado de calamidade, o que foi que o governo viu como possibilidade? Olha, dê férias ao seu empregado, certo? Você não precisa ir pagar antecipado as férias, você pode pagar como se fosse um salário normal, certo? Logo após aí o gozo das férias, sem problema nenhum. E o terço, que seria esse valor a mais, o terço de férias, pode ser pago no final do ano, aí, junto com a última parcela do 13º. Certo? Então, foi feito um ajuste para que os empregados pudessem entrar de férias e ficar em casa, né? Para que houvesse esse momento de quarentena. E nesse ajuste foi flexibilizada essa norma do pagamento. Tá? Quanto à questão de férias coletivas, né, é registrado na lei que tem que haver um aviso, né, um comunicado de férias com 30 dias de antecedência. Tá? E no momento como esse, você não tinha 30 dias de antecedência olha, daqui a 30 dias você vai tirar férias coletivas. Então vem a lei e flexibiliza isso. Diz, olha, você não precisa cumprir esse requisito dos 30 dias. Você pode dar as férias coletivas já de imediato, sem cumprir esse requisito. Tá? E como eu disse, o pagamento não precisa ir ser antecipado. Pode ser um pagamento logo depois das férias, né? E como se fosse um salário comum, e também o terço condicional fica aí para o final do ano, tá bom? Ok. Mais uma pergunta aqui sobre as férias. A Samara Alves, daí de Fortaleza também. É interessante essa pergunta. Ela disse o seguinte: meu patrão me mandou uma mensagem dizendo que todos da empresa estávamos de férias a partir do dia 18 de março. Aí veja bem, antes da vigência da MP, né? Dizendo que o período, enquanto estivesse fechado, e que só iria pagar 1º de abril. Ela está perguntando se pode, você já comentou alguma coisa aí. E aí, você fixa essa pergunta juntamente com a Fernanda, que é jornalista, ela está perguntando aqui, mas o empresário pode ficar devendo férias? Digo, aqueles que não tiverem férias nesse período. Então, eu quero que você aproveite esses dois ganchos aí e fale. As empresas que já deram férias antes da vigência dessa medida provisória, né? Como vai ficar essa situação? E aproveitando aí que a Fernanda falou, vai ficar devendo férias, o empregado ficar devendo férias, aqueles que não tiveram férias nesse período. Com você. Certo. Eu vou responder logo aqui a da Fernanda.
Fernanda, na própria MP, certo? No capítulo 3, que é no artigo 6º, falei da questão da antecipação das férias individuais, né? Então, antecipação das férias individuais. Essa palavra antecipação quer dizer justamente que o empregado não vai ter direito naquele momento, né, aquelas férias completas, ou então as férias completas realmente, mas vai ser antecipado por conta do momento que estamos vivendo, certo? Então, por mais que o empregado não tenha aquele direito adquirido de um mês de férias, né, de 30 dias de férias, vai haver uma antecipação disso, uma antecipação. E aí o empregado, sim, vai ficar devendo as férias, né? Porque quando ele for ali, depois de um ano que ele tiver adquirido esse direito, ele já vai ter tirado as férias dele nesse momento, certo? Então, de fato, a lei traz, a MP, né, traz essa possibilidade de antecipação de férias. Ou seja, o empregado que não tem direito ainda às férias completas, pode sim tirar férias nesse momento. O empregador pode conceder as férias nesse momento para ele. Está respondido, Fernando? Ok. E quanto à situação que... Beleza, né? Isso. Da Samara agora, da medida E quanto à provisória. situação... E quanto à situação de que o empregador se antecipou à medida provisória, né? Ele fez um ato que apenas a medida provisória trouxe, mas ele fez de forma antecipada, certo? Vamos lá. Doutor Bruno, a gente está passando aqui por uma situação nunca vista, pelo menos nas nossas gerações, né? Então, acredito que num momento como esse, certo? Há de se haver o máximo de bom senso possível, certo? O máximo de bom senso possível. As férias, apesar de ser um momento de lazer para o empregado, tá? No caso específico, foi uma alternativa que o governo viu e o empregador dela viu para que ela pudesse ficar em casa sem prejuízo financeiro. Por que sem prejuízo financeiro? Porque ela vai receber por aquele período, certo? Então, eu entendo que isso não tem previsão legal, mas por conta dessa situação, eu entendo sim que é possível ter feito isso, mesmo antes da MP, certo? Eu acho que o bom senso precisa prevalecer nesse momento, tá? Que todas as partes estão sendo prejudicadas, mas como ela não está sendo prejudicada financeiramente, ou seja, ela está tirando férias e vai receber por isso, ou já recebeu, não sei a situação dela, vejo sim como uma possibilidade muito plausível, certo? Essas férias, mesmo antes da MP. Ok. Doutor Vitor, em relação, só para dizer que a gente não falou aqui, não dizer que a gente não falou de tudo das férias, há a possibilidade também daquela suspensão para os profissionais da saúde, né? Então, os profissionais da saúde que estiverem de férias, né, poderá, né, ser chamado, ser convocado, e suas férias serão suspensas e assumir os postos de trabalho. Não é isso? Isso. E aí, assim, também é diante dessa situação que estamos, né? Dessa situação de calamidade. Uma situação que nossa geração nunca viveu, né? Pelo menos aí não há relatos de uma epidemia como essa, né? Há muitos anos, tá? Então, como nós precisamos de mais dos profissionais da saúde nesse momento, é natural que, mesmo que eles estejam de férias, sejam aí requisitados para voltar e exercer sua profissão. E claro que, posteriormente, vão ter direito aí a continuar as férias, né? A ter a diferença de que ele não tirou essas férias. Ok. Só fechando essa participação das férias aqui, o doutor Wesley Cordeiro, nosso amigo, parceiro lá de Itapipoca, perguntou aqui novamente em relação aos pagamentos, né? Como fica a obrigação do patrão, né? Do empregador. Ele deve pagar o mês trabalhado e as férias? As férias a gente já falou, né? Que ele poderá pagar depois do gozo, até 5 dias úteis, e o adicional das férias, que é o texto de férias, serão pagos juntamente com o 13º. Creio que é isso que ele está perguntando, a gente só ratificou aqui. Vamos agora... É o seguinte, doutor Bruno. Tá. É porque talvez a pergunta dele seja a seguinte. Wesley, só para ficar bem claro, as férias, ela não é um valor dobrado do que ele ganharia no mês, não, tá? Quem trabalhou vai receber normalmente aí o salário dos dias trabalhados. Quando você entra de férias, você recebe o salário normal. É só um mês que você está recebendo sem trabalhar, certo?
Só que, na regra, na lei na CLT, esse pagamento é feito de forma antecipada, tá? De forma antecipada. Mas é isso, você vai receber seus dias trabalhados normalmente e você vai receber as férias normalmente. Pronto. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Sérgio Henrique, lá de Pentecoste, né? É o seguinte, ele perguntou aqui sobre essa questão do home office, né? Aproveitar aqui essa pergunta do Sérgio, juntamente aqui com a do Thales Andrade, homem forte aí, grande empresário aí da Lucrative. Um abraço para você, doutor Thales. Com relação aos profissionais que trabalharam em home office, como formalizar? Né? Precisa assinar algum termo? Então vamos lá, pessoal. Home office, teletrabalho, já existiam antes dessa medida provisória, antes do coronavírus, antes da quarentena. Em 2017, começou a valer essa questão do home office, né? Dentro da normalidade, tinha que ser feito um aditivo, né? Tinha um contrato de trabalho, imediatamente a pessoa trabalha na sede da empresa, vou começar a trabalhar em casa, home office, trabalhando em casa. E aí era feito um aditivo. Em tempos de quarentena, doutor Vitor, o trabalhador já está em casa, foi decretado pelo governo que a empresa tem que fechar, paralisar. Como vai ficar essa questão do home office? Para quem vai começar a trabalhar nesse formato de contrato? Dê um esclarecimento aí para a gente, aí, por favor. Certo. Qualquer tipo de contrato de trabalho que fuja à regra, certo? É muito importante que o empregador formalize esse tipo de contrato. Por exemplo, o teletrabalho, né, o contrato intermitente, certo? Então, se sai da regra, é muito importante, o próprio contrato de experiência, né? Então, se sai da regra, é importante que o empregador formalize isso, certo? Numa situação como essa, em relação ao teletrabalho, o que é que eu sugeriria, né? O que é que eu sugeriria ao empregador, no caso? É formalizar, ou por e-mail, ou até por WhatsApp, certo? Formalizar de alguma forma como será essa relação de teletrabalho entre empregador e empregado, certo? Então, a formalização é importante para proteger até tanto o empregado como também o empregador, porque o pessoal bate muito em relação ao teletrabalho na tecla do controle de jornada, certo? A lei, ela não prevê controle de jornada no teletrabalho, a CLT. Isso foi alvo de muita crítica, porque quando você não tem o controle de jornada, você fica sujeito ao não pagamento de horas extras, certo? Isso. Então é importante que haja um estabelecimento de quantidade de horas que o funcionário vai trabalhar em teletrabalho, certo? É importante que isso fique bem ajustado. E pode até ser ajustado o custo, né? Como o empregado vai estar em casa, ele vai estar gastando a energia dele, vai estar talvez precisando de um computador. Então é importante que o empregador e o empregado ajustem essa questão do custo que o empregado vai ter trabalhando em casa. Então, formalize essa questão desse contrato, já que não tem como se encontrar nesse momento por conta da quarentena, né? Que faça por e-mail ou que faça uma formalização por WhatsApp, tá certo? E aí fica mais tranquila a relação de trabalho em relação a isso. Ok. Só também para encerrar essa questão do home office, a empresa também poderá, né, doutor? A própria MP diz, a medida provisória, ela fala que a empresa a qualquer momento poderá encerrar esse trabalho de home office e solicita a presença do empregado novamente da sede da empresa, desde que tenha cessado o período, né, de quarentena. Não é isso? Lembrando, pessoal, para quem está entrando agora, que essa live vai ficar disponível por um período de 24 horas e que nós também iremos subi-la para o nosso canal no YouTube, no Vaz Carvalho Advogados, e também na Questão Legal, ok? Depois vocês se inscrevem lá para ter acesso a várias entrevistas. Então, dando continuidade aqui à análise dessa medida provisória, eu quero fazer aqui uma pergunta, doutor Vitor, da Adriana Moura. Ela é de Aracoiaba, né? Ela pergunta o seguinte: o que é banco de horas? Eu ainda vou completar 1 ano de carteira assinada. Isso pode atrapalhar alguma coisa? Então ela quer saber, a Adriana, obrigado pela mensagem, ela quer saber o que é banco de horas, e aí eu pego aqui a carona na mensagem da nossa querida Cleide Nilce, né? Contadora aqui de Sobral,
Obrigado pela audiência, Cleidinice. A doutora está querendo saber o seguinte: os dias que a empresa ficarão fechadas, o salário dos funcionários podem ser negociados? Então, doutor Vitor, tenta fazer um link aí. O que é banco de horas, né? Como se deve ocorrer, praticar esse banco de horas desde domingo para cá, com a medida provisória, e também essa questão que a Cleidinice perguntou: os salários dos funcionários podem ser negociados? Certo. Vamos lá, Cleidinice. O banco de horas, ele é um acordo, certo, de compensação, em que você vai trabalhar aí a questão das horas extras ou horas que não foram trabalhadas. Como assim? Se um empregado trabalha aí e tem muitas horas extras, certo? Em algum momento isso vai ser compensado, ou com folga, ou ele saindo um pouco mais cedo, e aí essas horas são compensadas, tá? Então, estabelece-se um banco de horas que vai ser computado ali se tem hora extra ou se as horas não foram prestadas, porque o banco de horas pode ser negativo ou positivo, né? Se for positivo é porque o empregado ali está prestando horas extras, e vai ter que devolver essas horas de alguma forma para o empregador, certo? Ou melhor, compensar no sentido de reduzir o trabalho, né, ou folga, ou reduzir a sua carga horária, para que fique sempre zerado. Ou então, se o empregado aí não trabalhar ou tiver uma carga horária reduzida, ele vai ter que compensar depois trabalhando mais, certo? Então, Okay. Banco de horas é isso, tá? E tem previsão já na CLT, isso não é uma previsão dessa MP, certo? Só, pessoal, que na MP, e eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o banco de horas, aqui diz o quê? No artigo 14, tá? Que ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador de regime especial de compensação de jornada por meio do banco de horas, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, e aí é isso que é importante, para compensação num prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade. O banco de horas ele não pode ser compensado de uma forma que o empregador bem quer. Tá? Existe uma norma para isso, existe uma limitação para isso. Certo? Isso. O empregador não pode colocar o empregado para trabalhar 24 horas seguidas para compensar o banco de horas. Então, isso acontece de forma limitada. E a lei traz a possibilidade de essa compensação durante a calamidade pública, durante esse estado de calamidade, ocorrer em até 18 meses. Ou seja, dando uma tranquilidade a mais para os empregados que estão em casa, de que quando eles voltarem, eles não vão ter que trabalhar 24 horas por dia, não, certo? Porque eles vão retornar e vão ter 18 meses para poder compensar esse tempo que eles ficaram em casa, certo? Então, fiquem tranquilos, o empregador está escolhendo pelo banco de horas, e por meio de um acordo já entre empregador e empregado, que você vai ter 18 meses para compensar esse período que você está em casa, certo? Ok. Qual era então, a pergunta, doutor? Que ele perguntou aqui, eu já tirei, ó. Que ele não tem, ele perguntou o que era banco de horas e que não tinha ainda completado um ano de trabalho. Mas isso aí não tem nada a ver, né? Só você ficou bem explicado essa questão do banco de horas. Detalhe, no período que a pessoa está em casa, certo? Ela vai continuar recebendo o salário dela. O que vai acontecer é que ela vai ficar devendo as horas para quando ela retornar, ela ter que pagar essas horas, certo? Então, o salário não deixa de ser pago, não. Fica sendo pago, mas quando há o retorno na atividade, aí ela vai ter que compensar trabalhando, certo? Em até 18 meses. Ótimo. E deixando claro que a medida provisória também estendeu, né, esse prazo de 18 meses, porém vai começar a contar esse prazo a partir de janeiro de 2021. Ou seja, a empresa terá de janeiro de 2021 para poder usar esse banco de horas, 2 horas ao máximo por dia, até 30 de junho de 2022. Ou seja, estendeu. Dentro da normalidade, antes do coronavírus, o banco de horas teria que ser utilizado, né, num prazo de 180 dias, né? Não é isso, doutor? Perfeito. É 6 isso mesmo. meses, né? Está Ok? lá no... Isso, perfeito.
Uma pergunta aqui interessante, voltando para a do Adriano, que ele disse que não tinha um ano, né, completo ainda de trabalho. Então, voltando para a questão das férias, para a gente não deixar em branco, a medida provisória, para quem está chegando agora, de domingo agora, dia 22 de março, publicada pelo governo federal, ela também estabeleceu que funcionários, vamos fazer de conta que é o primeiro emprego, como o Adriano perguntou aqui, eu não tenho ainda 12 meses de trabalho, né? Ou então funcionários antigos, que, tipo, faz 8 meses, 10 meses de trabalho, está faltando aí 3 ou 4 meses para concluir um período aquisitivo de férias. A medida provisória, né, o período de quarentena, também prevê que esses trabalhadores que não completaram um ciclo de férias de 12 meses também terão direito a receber essas férias, caso a empresa assim o faça, né? Isso vai ser uma deliberação da empresa. Por isso que no início da live a gente falou que essa medida provisória é praticamente um cheque em branco, né, dado para as empresas negociarem aí os direitos dos trabalhadores da forma que eles acharem melhor. Então vamos dar continuidade aqui. Tem uma pergunta aqui interessantíssima do Legal Matheus. Obrigado, Matheus, pela participação. E junto com essa pergunta do Matheus, eu vou unificar aqui com a da Betânia Ferreira, que é de Mucambo, do Ceará. Tá? O que é que eles estão perguntando? Juntando aqui as duas questões, tá? A Betânia perguntou: quem trabalha para saúde ou para supermercado vai receber normal e vai trabalhar normal? E juntando aqui com o Matheus, as pessoas que estão trabalhando nesse estado que estamos, de pandemia, têm direito à insalubridade? Aí, doutor, organizando aqui, eu quero que você fale dos serviços que podem ser prestados, né? Que são os serviços essenciais, alimentação, saúde, e aí você fala dessa questão da insalubridade, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Os serviços, né, como você mesmo disse, que estão, no momento, em atividade, né, são justamente serviços essenciais. Que, claro, o pessoal dos hospitais, né, todas as equipes, e também não só médicos e enfermeiros, mas as pessoas que dão todo o suporte ali no hospital, né? Serviços gerais estão trabalhando a nível hospitalar, certo? Não a nível de outras empresas, mas quem trabalha em hospitais, em repartições de saúde, estão ali com funcionamento normal, autorizado aí pelo governo do estado, tá? E também atividades essenciais como alimentação, água, gás, certo? Posto de gasolina no horário reduzido, né? Foi autorizado agora a liberação de oficinas de carro, né? Então, alguns serviços estão em funcionamento. Esse serviço, transporte, né? O transporte aqui público dentro da cidade, são liberados também. Então, esses serviços estão funcionando normalmente. Em relação à insalubridade, certo? Não há nada que se fale em insalubridade, estou falando fora dos hospitais, tá? Em atividades normais, que não tenham pagamento de insalubridade, permanece a mesma coisa, tá certo? Em hospital, aí vai depender da função, né? Se o empregado lá vai ter contato, né, com algum material químico que esteja lá nas NRs informando que é material que pode ser considerado uma condição insalubre, tá certo? Então, vai depender muito do profissional em si e do que ele faz, né? Se ele tem contatos com pacientes, né, pacientes que estão infectados, né? Aí já é um profissional que pode ter uma margem para receber insalubridade, se não receber ainda, tá? Normalmente, esses profissionais, eles já recebem insalubridade, tá? Quando não recebe, pode ser passado por uma perícia na Justiça do Trabalho, e aí a perícia vai identificar se é um ambiente insalubre ou não para aquele trabalhador. Cada trabalhador tem uma função, pode ter uma função diferente, que vai ser averiguado se tem ou não insalubridade. Ok. Para encerrar aqui, a gente já está chegando no seu horário aí, doutor, que é 1 hora. Para encerrar 1 hora de duração da live, vamos comentar a questão dos feriados, né? Lembrando que a gente ainda vai responder essas perguntas que estão aqui. Tem várias outras, mas não vai dar tempo, infelizmente.
gente vai tentar fazer outras lives aí futuramente. Em relação aos feriados, doutor Vitor, a MP também estabeleceu a possibilidade de utilização desses feriados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aproveitando que hoje é feriado, como ficaria na situação de hoje, na vigência dessa medida provisória? Isso. Bem, em relação aos feriados, o período que o empregado está em casa, por exemplo, ele está em casa amanhã, né? O que é que o empregado pode fazer? Num feriado próximo, depois da pandemia, por exemplo, 12 de outubro é feriado nacional. Como ele ficou em casa hoje, ele não trabalhou, hoje não porque é feriado, mas amanhã. Como ele ficou em casa amanhã, certo? Vai ser compensado para o dia 12 de outubro. Ou seja, no dia 12 de outubro, ele vai trabalhar normalmente, porque ele já folgou hoje. Então, pode haver uma compensação de feriados, né? O feriado que tiver mais para frente, o empregado pode sim trabalhar para compensar o dia que ele ficou em casa, certo? Só respondendo logo aqui, Bruno, essa questão do Dr. Paulo Félix aqui, do auxílio dos autônomos, né, que ele está perguntando aí. Certo. Doutor Paulo, isso ainda não ficou estabelecido pelo governo, certo? O ministro Paulo Guedes, ele disse que ia dar esse auxílio para autônomos que não conseguissem renda nesse período, né, de R$200 por mês, mas ainda não começou esse cadastro para esse recebimento, certo? O pessoal estava até pedindo uma pressa em relação a isso, mas isso ainda não foi efetivado, né? Ainda não há um cadastro, ainda não há esse pagamento do auxílio dos autônomos, tá? O pessoal ainda está esperando isso sair de forma efetiva, tá certo? Ok. Em relação aos autônomos, né, agradecendo a participação aí do doutor Paulo Félix, muita gente, diariamente eu sou bombardeado de perguntas, e eu sou autônomo, eu tenho minha vendinha, eu vendo tapioca na rua, enfim. Esse pessoal aí, como o doutor Vitor falou, o governo federal anunciou algumas medidas, prometeu até um voucher, né? Uns falam que vai ser R$200, outros falam que vai ser R$300, mas na prática, em vigor, não temos nada. Temos sim a expectativa, né, da publicação nesse sentido para os autônomos, tá, pessoal? Fechando a questão dos feriados, temos que observar que o estado do Ceará é um estado religioso, o Brasil é um país religioso, e com exceção desses feriados religiosos, né? A medida provisória fez essa ressalva. Então, tudo que o doutor Vitor falou aí, ratificando, não adentra nessa questão dos feriados religiosos, né? Então, está fora bem lembrado. De qualquer negociação um feriado religioso. Nós estamos aí chegando aí na Semana Santa, né? Então, a Semana Santa não vai entrar nessa contagem, se assim a empresa quiser adotar. Tem isso também, não é só, é feriado, como é que vai ser? Caso a empresa queira utilizar também desse mais outro atributo aí dela, né? Para encerrar aqui, doutor Vitor, nós estamos chegando ao fim, a doutora Cleidinice, ela reformulou a pergunta dela, e aí, junto com a pergunta dela, eu vou fazer aqui a do Francisco Márcio, de Ibicuitinga. Obrigado, Francisco Márcio. Ele diz o seguinte, tanto ele, vou pegar um gancho aqui na doutora Cleidinice, é o seguinte, doutor, eu vou poder ser demitido? Porque muitos confundem, doutor Vitor, é o seguinte, tá dizendo que vai ser suspenso, não vai ser suspenso, então eu vou para casa, eu não vou poder ser demitido, né? Enfim, a relação de se eu vou receber ou não, como vai ser, eu só sei, doutor, que eu não posso ser demitido. A dúvida de todo mundo eu posso ou não ser demitido nesse período, né, de quarentena? E aí eu reforço, junto com a que a Cleidinice falou, que é a dúvida de muita gente, tá? Enquanto as empresas estão fechadas, o salário dos funcionários podem ser negociados, não em banco de horas, ou seja, ela não quer saber de banco de horas, mas um acordo entre empresa e empregado, futuramente. A empresa poderá fazer um acordo desse tipo? Certo. Então vamos lá. Primeiro, em relação à demissão, né? O período que o empregado está em casa, aí por conta da quarentena, não vai contar como suspensão do contrato, certo? Por que não vai contar? Porque o empregador ele tem que pagar o salário daquele empregado, certo? Tem que pagar o salário.
Se fosse contar como suspensão do contrato, o empregador não pagaria o salário. Então, o contrato de trabalho ali está em aberto, nesse período de quarentena. Ok. E se a empresa achar por bem, né, achar necessário demitir o empregado, infelizmente ela vai poder demitir o empregado. Mas lembre, ela tem que pagar todos os direitos do empregado, certo? Não vai demitir o empregado e não pagar nada, não. Tem que pagar todos os direitos. Tem que pagar aviso prévio, tem que pagar férias, 13º, liberar FGTS, multa, se tiver seguro, certo? Então, o empregado ele pode ser demitido sim, né? Não há uma proibição na demissão, mas se for demitido, sem justa causa, claro, ele vai receber todos os direitos que é devido, certo? E qual é a outra pergunta mesmo, doutor? Se a empresa... da redução. A Cleidinice perguntou, certo, não é banco de horas. A empresa pode chamar o funcionário e fazer um acordo dizendo o seguinte, ó, se aguente, mais ou menos isso, se aguente aí, que depois que passar isso aí, nós vamos fazer um pagamento para você posteriormente, entendeu? Vamos lá, por lei, né, não pode, certo? Não pode. A empresa ela vai ter que bancar aí o salário do empregado, certo? Não há uma previsão que a empresa atualmente reduza esse salário só por conta da pandemia, tá? Mas a realidade é diferente, né? Então, eu não duvido que algumas empresas tentem negociar isso com seus empregados, né? Se aí cabe ao empregado aceitar ou não, a depender da situação. O empregado ele não vai ser obrigado a aceitar, porque não há autorização legal para isso. Mas se o empregado ver que ali, para ele, é melhor ele, por mais que ele tenha o direito de receber o salário completo, né? Mas ele está numa situação, a empresa está numa situação complicada, ele está numa situação complicada. Se ele achar por bem receber um valor a menor e depois que seja compensado de alguma forma, eu não vejo problema entre eles dois, tá? Okay. Mas claro que o empregador ele vai ficar nesse risco do empregado posteriormente entrar na justiça e tentar receber o salário completo, tá bom? Ok. Considerações finais, doutor, para a gente encerrar a nossa live, nosso tempo está acabando. Vamos lá, eu agradeço demais, doutor Bruno, esse convite aí para a gente dessa conversa, né, que é importante para as pessoas que estão no meio desse furacão, né, quem é empregado, quem é empregador, e que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, né, o empregado com medo de não receber, o empregador com medo de não conseguir pagar. Então, quanto mais esclarecimentos, né, para a população, para a sociedade como um todo, eu acho que é uma forma até da gente ajudar, né, nesse momento aí tão singular que estamos passando, tá? E se tiver outra, pode me chamar, que eu venho com o maior prazer, tá certo? Realmente uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos também ao doutor Vitor, nosso parceiro advogado trabalhista de Fortaleza, mais de 10 anos de atuação na área, também professor universitário, militante assíduo aí no direito do trabalho. Agradecer a todos vocês, a quem pediu a live, que vai assistir depois. Muita gente, doutor Vitor, vai assistir à noite, quando as crianças dormirem, né? Esse horário a gente se adequou, porque é mais propício para você, a gente entende, mas vai ficar salva a live no período de 24 horas no Instagram, e também a gente vai subi-la, essa live vai ficar em torno de vídeo, no nosso YouTube, Vaz Carvalho Advogados, e também no YouTube Questão Legal, quem trata-se de várias entrevistas. Então, muito obrigado a todos. Queria aqui, só para não deixar passar em branco aqui, a Fernanda Nunes perguntou sobre as férias. Fernanda Facundes, a gente falou bem das férias aqui, dá uma voltadazinha na live aí que você vai ver. As férias vão sim ser pagas, né, após o gozo